Certo, agora vamos olhar para o coração da experimentação, validade. Temos a validade interna e externa e vamos olhar para as ameaças a elas, certo? Então, começando pelo que caracteriza um experimento, ele é a manipulação sistemática da VI, a mensuração das alterações na VD e o controle das variáveis estranhas, para que haja um isolamento no fenômeno e a gente possa demonstrar relações funcionais com um maior grau de certeza. Ela difere, a experimentação difere de um delineamento pré-experimental exatamente por garantir esse maior controle e, portanto, ela permite tirar mais conclusões válidas, inferências, fazer inferências a respeito dos dados e dizer, olha, a intervenção feita nessas condições produziu esses resultados. E, portanto, é possível que em outro contexto ela produza resultados parecidos. Aí estamos falando já de validade externa, mas a gente já vai entrar na distinção. Olha lá, validade interna e validade externa. A interna, ela permite afirmar que a VI causou a mudança na VD de forma mais certeira possível, nunca chega em 100%, é claro, porque é ciência, mas a gente se aproxima de uma certeza mais inequívoca possível, né? E ela vai depender de quanto a gente consegue controlar as variáveis estranhas, né? Isso vai depender das condições do laboratório, do campo em que a gente está fazendo, dos aplicadores, dos instrumentos, etc. Então, a validade interna vai responder a seguinte pergunta: em que grau o efeito observado na VD pode ser atribuído a VI e não a outras explicações? Já a validade externa, ela permite afirmar onde, quando, para quem o efeito se aplica, em quais comportamentos, em quais contextos. E ela vai depender de uma replicação entre experimentos, né? Às vezes feito por outras pessoas, em outro laboratório ou em outro contexto, com participantes diferentes, com condições mais ou menos diferentes. E ela vai permitir responder a pergunta: esse efeito observado vale para quem? Onde? Quando? Por quanto tempo? Certo? Então, a validade interna. Confiança de que a mudança na VD foi causada pela VI, minimiza o poder de explicações alternativas e é o critério central do controle experimental. Já a externa é a extensão na qual o efeito observado pode ser generalizado para outros sujeitos, para outros ambientes, para outros comportamentos e ao longo do tempo. Sem a validade interna, não adianta falar de validade externa, não faz sentido. Se você faz um experimento que internamente ele não é válido, por que você tentaria buscar validade externa, buscar dizer que os resultados podem ser replicados em outro contexto, sendo que nem no contexto do próprio experimento eles podem ser replicados nesse caso? Então, a primazia da validade interna ocorre. Existem ameaças, diversas ameaças à validade interna. A história, então, são eventos externos ao organismo que ocorrem ao longo do experimento e podem influenciar os resultados. A maturação, que tem a ver com o desenvolvimento do próprio organismo ao longo do tempo. A instrumentação, que são fatores relativos ao próprio, por exemplo, a mudança em critérios, a gente vai ver já exemplos. A testagem, certo? Que diz respeito à interação entre o teste e o sujeito experimental. Regressão à média, que é aquela tendência de valores muito extremos voltarem a valores mais na média, né? E vou dar um exemplo clínico disso. E a difusão do tratamento é quando o tratamento escapa, vamos dizer assim, das condições pré-estabelecidas e acaba contaminando outros períodos do experimento, outros sujeitos, etc. e tal, outros grupos, depende do seu delineamento, né? E agora vamos pegar exemplos dessas ameaças para ficar mais claro. Vamos fazer um experimento e aí a gente quer diminuir comportamento de birra de uma criança, por exemplo. E aí a gente não sabe, mas os pais, junto com o tratamento, começam a reforçar comportamentos alternativos em casa, exatamente no momento em que a intervenção começa. E aí a gente vê ali, pô, houve uma queda legal no comportamento de birra, mas ela não se deveu exclusivamente à intervenção, mas a esse efeito colateral ou esse efeito externo à intervenção que foi os pais reforçarem. Já a maturação, a gente, vamos dizer que quer ensinar uma criança a falar. E aí o experimento dura 2 anos. A gente começa com uma criança de 5 anos e aí vai fazendo a intervenção e aí a gente percebe que, nossa, super funcionou porque a criança começou a falar, desenvolver o vocabulário. Olha, mas se a gente não fizesse nada, será que a criança também não desenvolveria vocabulário? Afinal de contas, existe uma maturação desse organismo ao longo de 2 anos. Então é muito difícil atribuir. Existe essa ameaça de que, na verdade, o organismo se desenvolveu, não foi a intervenção sozinha, né? Já a instrumentação, por exemplo, a gente começa a observar um comportamento de birra, e aí no início do experimento o experimentador está bem rigoroso, então ele lá registra quase todo o comportamento de birra, ali ele acerta e tal, e aí ao longo do experimento ele vai flexibilizando, nem sempre ele considera aquilo como birra e muda o critério, sabe?
E aí você vê, ah, olha, caiu aqui o comportamento de birra, mas não foi devido à manipulação experimental, foi devido a essa mudança da instrumentação, é outra ameaça. Existe a testagem, por exemplo, a gente vai testando um organismo repetidamente e ele vai aprendendo a responder o teste e aí ele vai melhorando no teste, não exatamente melhorando naquilo que a gente esperava que ele melhorasse, que era a nossa variável dependente, mas ele aprende a responder melhor as perguntas do teste, certo? Existe o problema da regressão à média, e nesse aqui eu quero estender um pouquinho mais, porque ele é muito comum na clínica. Geralmente, os pacientes procuram atendimento psicológico, muitas vezes eles estão em situações mais extremas de sofrimento. Então, eles estão aqui, ali, às vezes, no pico depressivo da vida deles. E aí sim eles procuraram o atendimento. Então, na primeira sessão, você vê o paciente péssimo, muito mal, assim. Então, ele está em uma situação extrema. E a tendência de todo valor extremo é que ele, ao longo do tempo, retorne a uma média. Então, esse paciente nem sempre esteve tão mal, e naturalmente ele ficaria melhor, mesmo sem terapia, vamos dizer assim. Só que você jura que foi a terapia que fez ele melhorar. E nem sempre isso é verdade. Existe essa ameaça, essa confusão, né? E agora, por último, a difusão do tratamento. Às vezes, você vai ter um grupo que vai ser tratado, você treina um aplicador para fazer a intervenção. O experimentador, às vezes, não é aquele que vai estar no campo, ele pode estar ali com uma equipe, por exemplo, e aí esse aplicador acaba aplicando a intervenção na linha de base, não só na fase que ele deveria aplicar, por exemplo. Ou ele aplica para outros comportamentos que não aquele que era o alvo, certo? Então é como se a intervenção escapasse para fora da condição pré-estabelecida, e aí os resultados ficam muito poluídos. Então, como garantir a validade interna? Para isso que servem os delineamentos experimentais. Existem diversos tipos que a gente vai olhar um por um depois. Então, só para resumir, temos o ABAB, temos a linha de base múltipla, temos tratamentos ou intervenções de múltiplos elementos, critério mudante, que o GPT fez errado, porque ele fez esses slides, na verdade é mudança de critério, delineamento de mudança de critério. E todos eles vão depender de observação contínua, medidas repetidas, condições bem definidas, critérios objetivos, linguagem objetiva, para que a validade interna seja garantida. Aqui nós temos aí dimensões da validade externa, que eu já falei, mas basicamente tem essa tabela resumindo elas. Sobre as ameaças à validade externa, a reatividade experimental, que é quando o sujeito sabe que está participando de um experimento, ele pode reagir, às vezes querendo burlar o experimento ou querendo ter uma desejabilidade de cumprir com aquilo que o experimentador espera, etc. Isso pode influenciar os resultados. A sensibilização do pré-teste. Então, você ter um pré-teste já torna o sujeito mais sensível à intervenção. Então, quando você for fazer isso em outro contexto sem pré-teste, esse resultado não se generaliza. E aí nós temos interações entre o tratamento e o sujeito, que pode ser muito específico, ter características que favorecem ou desfavorecem, né, o sucesso da intervenção. O tratamento e o ambiente, às vezes laboratórios, quando a gente está falando de experimento em laboratório, o laboratório pode ser muito bem equipado, com muito rigor, e o outro laboratório pode ser meio meia boca, né? E também a questão do tratamento e do tempo, com intervenções que podem perdurar por uma semana, um mês, um ano ou muitos anos, e outras intervenções que são só ali no contexto do experimento e depois ela já não, os resultados não se mantêm, por exemplo. Então não tem uma validade externa ao longo do tempo, de duração mesmo, certo? Como que a gente garante validade externa? Geralmente por replicação. Então fazendo o experimento com diferentes sujeitos, em outros ambientes, entre comportamentos, com outros pesquisadores também, e ao longo do tempo, fazendo às vezes monitoramentos, né, etc. Bom, a ciência do comportamento, ela tenta generalizar os resultados por replicação e não por estatística, por amostra só. Então, a gente não está tão preocupado no delineamento de caso único em ter um N muito grande, grande o suficiente para generalizar os resultados, e sim fazer aquele experimento em condições diferentes, diversas vezes, entre sujeitos, entre comportamentos, para que cada vez mais o dado fique robusto e a gente possa fazer inferências válidas mesmo externamente, certo? Então, um resumo rápido aqui. Validade interna garante que o efeito é real e que pode ser atribuído à VI, a manipulação. Sem ela, não há experimento no sentido de que o experimento é inconsistente, né? A validade externa define o alcance do efeito, é sobre generalização desse efeito, e ela depende de replicação entre condições diferentes.
E a conclusão é que a validade interna o efeito é real, né? E a validade externa, que é para quem, onde, por quanto tempo esse efeito vale. O controle experimental e a replicação são a base da ciência do comportamento, como eu coloquei ali no começo da apresentação, o coração da experimentação.